Meus amigos, eu finalmente li o final de Boku no Hero e tô aqui pra falar o que eu achei dessa coisa. Cara, de verdade, eu amo essa história, do fundo do meu coraçãozinho. Portanto, tudo que eu vou dizer aqui hoje será do fundo do meu coração também. Se você gostar do vídeo, vai se inscrevendo no like aí, meu querido amigo. Porque, de verdade, esse final merece um desabafo dos bons. Merece mesmo. E tamo aqui pra fazer, né? Já vamos começar essa situação toda aqui já dizendo de cara que eu amo essa história e eu odiei esse final com todas as forças do meu coração. Então, já que é desse jeito, vamos odiar o treco com categoria. Vamos pro mangá, minha gente. O capítulo 430 já começa pegando no meu coração, já começa com as mesmas frases que começaram o mangá inteiro. Então já pega no meu coração isso daí. Só que com a diferença de que o Midoriya tá falando que ele aprendeu com 17 anos, que no caso era a situação toda de que pessoas diferentes vão acabar encontrando pessoas diferentes e isso forma uma sociedade muito louca no caso. E isso enquanto o Kota lá, o cara que ele salvou há muito tempo atrás, vai lá chamando ele de professor e o Midoriya vai lá falando uns bagulhozinhos com o professor. Então temos esse quadro lindo, maravilhoso aí mostrando uma porrada de coisa que aconteceu. Por exemplo, o Midoriya perdendo o One for All, né? Porque eram só as brasas que tinham restado. Também tem toda a questão dele se graduando e se tornando heróis de verdade. E de todas umas provas e coisas. E também do All Might. E também do Gran Torino. Um monte de gente viva e tal. E agora nós vamos para um time skip de 8 anos. Onde observamos alunos numa escola muito parecida com que o Midoriya e o Bakugou estudavam. Basicamente falando o que eles queriam ser pro futuro. Uns queriam ser heróis. Outros queriam parecer com a Hatsumi, que por algum motivo agora é uma grande engenheira muito famosa. Legal da parte do correio lembrar dela. Também tem outros falando que queriam ser médicos, como o cara que parece o Yoshi, e outro dizendo que queria ser uma grande pessoa lá do TI. Engraçado que nisso mostra que ela queria trabalhar na empresa da Labrava e do Gentle Criminal, que fizeram a empresa de TI. E aí nós vemos um moleque sendo zoado pelo outro que disse que queria se tornar um super-herói, pois a individualidade dele não era muito legal não, né? Só criar pratos saindo da cabeça. É interessante porque nessa cena mostra basicamente que não tem mais muitos heróis se formando e também não tem muitos mais vilões. Por isso os heróis que tem, que se formam, vão normalmente fazer coisas diferentes, coisas que nós vamos ver daqui a pouco. O moleque com cabeça de prato vai para um local lá, que é o mesmo local onde está a estátua do All Might, né? Que ele fica basicamente observando e basicamente vai tendo os pensamentozinhos dele lá, porque ele quer se tornar um herói, né? Inclusive é meio louco pensar que o Seis Braço conseguiu fazer muitas mudanças de diferenciações em relação a todo o problema que teve lá com o Spinner. Muito interessante. E pois então, lembra que eu falei que, tipo, os heróis não tinham tanta coisa assim pra fazer e por esse motivo eles estavam pensando em outras formas de ajudar? Pois então, a própria Uraraka criou uma instituição diferenciada lá que ia em escolas e ajudava as pessoas aconselhando em relação à sua individualidade. Pois né, teve toda a questão com a Toga e que ela ficou realmente muito pensante nisso. Então faz todo sentido. Essa parte do final foi muito boa. E então nós vemos uma conversa do professor Deku, basicamente conversando com Aizawa. E basicamente eles estão falando sobre o Bakugou, que só vem diminuindo no ranking dos heróis. Mas o Todoroki em compensação só tá subindo. Inclusive, muito maneiro pensar que o Todoroki agora tem o seu próprio nome no mundo. Ele não é mais o filho do Endeavor. É bem legal isso. Principalmente levando por todo o gigantesco arco de Boku no Hero envolvendo o Endeavor e o Todoroki. E o pior é que eles falam uma coisa mal maneira, que quem tá em primeiro lugar no ranking dos heróis é o Mirio. Ou seja, agora ele é o herói número 1, vejam só. Mas a partir daqui começa o papo que me faz odiar esse final. Que é basicamente o Aizawa falando pro Deku se ele não se sente muito sozinho. Pelo fato de todo mundo da classe A ter andado na vida, ter feito um monte de coisa legal. E ele tá ali, com o professor. Inclusive, Deku CLT confirmado. Porque tem uma parte que ele fala que como adulto ele não tem mais tempo de folga pra nada. E basicamente, voltando para a história do capítulo, tava lá no meio da rua andando e tal. E vê uns moleques brincando de ser o Kirishima, né? Porque ele agora é um super-herói muito conhecido. Também ele vê o Tokoyami por lá nas TVs e tal. E ele fica vendo, né? E pensando que realmente ele tá muito solitário nessa história toda. Porque ele, nesses 8 anos depois que se graduou na UA, todo mundo virou super-herói, mas ele não podia, né? Um desses moleques tava correndo, aí cai no chão e o Deku pega e salva ele lá de cair no chão. Mas curiosamente, o moleque dos pratos também tenta salvar ele assim, mas não consegue. Mas aí ele acaba reconhecendo o Midoriya, pegando e falando com ele assim e tal. Inclusive nessa conversa tem uma coisa que ele fala que me dá um ódio, mas um ódio tão grande, que é o fato de que ele não sabia se o Deku existia de verdade. Tipo, ninguém sabe se ele realmente salvou tudo na guerra, sabe? Ele não é constado que ele salvou tudo. As pessoas sabem que ele existiu, mas ninguém sabe realmente quem ele é ou se é verdade que ele salvou todo mundo na guerra. Mas lá, né, perto do Midoriya, o moleque pergunta pra ele a mesma coisa que o Midoriya perguntou pro All Might, que ele podia se tornar um herói mesmo com a individualidade meio bosta. Aí o Deku vai lá, né, nas paranoias dele de ficar pensando cada coisinha e detalhezinho no poderzinho do moleque, mas ainda assim ele disse pro moleque que sim, que ele podia se tornar um herói, do mesmo jeito que o All Might falou pra ele. Aí tem o Midoriya falando boa sorte, shounen, e basicamente vai lá e acaba bem ali, com ele falando que logicamente
logicamente se sente sozinho, porque ele não trabalha como super-herói, mas que ele fica feliz, pois todos nós somos os maiores heróis. Mas calma que não acaba aqui, ainda tem o All Might pegando e dando pro Midori uma maleta super tecnológica, que graças a todas as análises que o All Might fez com a armadura dele lá contra o All For One, agora ele tem essa armadura aí, que pode prover ao Midori os poderes que ele tinha com o One For All. E inclusive o All Might fala que quem bancou tudo isso foi na maioria o Bakugou, mas também todos os outros personagenzinhos da turma 1A. E nesse momento nós vemos basicamente o Midori indo de algum jeito que eu não sei como, junto com todo mundo lá, herói, adulto, indo assim fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é. E acaba o mangá desse jeito. Ok. Me vendo falar desse jeito, com calma, passando ponto por ponto do capítulo, você pode até pensar que eu gostei. Você pode até pensar nisso. Mas eu odiei essa porra num nível que tu não tá entendendo, meu parceiro. O negócio é o seguinte: como é que cacetes é possível que depois de tudo que aconteceu nessa história, a Uraraka não tenha ficado com o Midoriya? Como caralhos isso é possível? Sério, eu queria muito fazer a porra de entrevista com o Correio só pra saber o que se passa na cabeça desse homem pra ele não fazer isso virar realidade. Tantas milhões de cenas, capítulo anterior, 429, já teve uma cena maravilhosa com esses dois, e ainda assim não aconteceu nada no final. Como assim, cara? Tanto que se tornou mais real o Bakugou ficar com a Uraraka do que ela ficar com o Midoriya. Eu sei que é por meme, por loucura de nós, pessoas que gostamos dessa história, mas cara, se tornou mais real isso do que ele ficar com o Midoriya. Como isso é possível? Bicho, puta que pariu, não. Mano, o Midoriya não virou o herói número 1 nessa porra. Como isso é possível? A merda da história começa com ele dizendo que vai virar o herói número 1. E ele não vira! Ah, virei professor, tô motivando as pessoas a se tornarem heróis. Foda-se, meu parceiro. A história começa com você dizendo que vai virar o herói número 1. Eu quero ver isso. É a mesma coisa do Naruto não virar Hokage, do Asta não virar o Rei Mago, de o Luffy não virar o Rei dos Piratas. Isso daí não faz sentido nenhum. Fora o fato de que nosso menino Midoriya acabou mais lascado do que quando começou a história. Ele começou com 0 e terminou com menos 50. O coitado. Ele pelo menos no começo da história não tinha idade, ganhou. Aí agora ele perdeu. Tudo bem. Mas ele podia ter se tornado super-herói, o herói número 1 ainda por cima, por mérito próprio. Se essa armadura desgramada tivesse ele na hora que ele perdeu o One For All. Ainda muito tempo atrás, antes desse time skip doido. Cara, eu acho que ainda esse mês vai sair o vídeo de Jujutsu. E eu quero muito falar do Itadori e todas as coisas que eu tô vendo no mangá. E cara, eu achava que o Gege odiava o Itadori, mas eu vejo agora que o Correio odeia muito o Midoriya, cara, num nível que eu não imaginava. Sério, tipo, o Midoriya terminou sem poder, sem mulher, sem dinheiro, porque ele agora é só um professor, né? Ele não ganha tanto desse jeito, tanto que tiveram que doar pra ele a armadura. Também ele terminou sem ser herói, muito menos o herói número 1. Ele perdeu os sonhos, perdeu a vida, perdeu tudo, tá ligado? Sem contar o fato de que o Bakugou se tornou um dos maiores heróis do mundo. E tipo, eu sei de toda a redenção que o Bakugou tem, inclusive eu acho uma das melhores coisas que tem em Boku no Hero, mas ainda assim, cara, o interessante da história era a gente ver o cara que era zoado, que o próprio Bakugou falou pro Deku se matar, se tornando o herói número 1 e mostrando pro mundo que ele era foda. Talvez até sem o próprio One For All ele conseguiria isso, porque o moleque é pica na inteligência. Mas ainda assim, não foi. Por quê? Porque não quiseram. Porque é isso, tá ligado? Cara, de verdade, a história começa no 0 e termina no menos 50. Tipo, foi nada. Tipo, você pega o primeiro capítulo, começa a história. Você pega o último, você vai achar meio estranho, porque tem algumas promessas que não foram cumpridas, logicamente, como eu já falei, mas, tipo, cara, tá tudo quase a mesma coisa. A diferença é que o Midori é adulto, que todo mundo já se tornou herói, e ele não. É isso, né, criançada? A lição que nós aprendemos hoje aqui é: você é um merda, você vai ficar merda pra sempre. Você é foda, você vai ser foda pra sempre. E não importa se você se esforçar pra porra, você nunca vai conseguir nada. E sabe o que mais me quebra nisso tudo? É que o Correio falou que ia estender o final pra contar as coisas direito. Tá, e aí? E explicar o que direito, porra? Terminou com os caras lá pulando e o Midoriya com a armadura e nem mostrou pra gente o que ela pode fazer. Só, ele tem uma armadura e fim de história. Chegando nessa parte do vídeo, você deve estar pensando que eu tô muito puto. E eu digo sim, eu tô puto pra caralho. Mas é porque, cara, nem mangá que teve final ruim teve final
final assim. Tipo, Bleach, que eu gosto pra caramba, e teve um final meio meia boca, ainda assim teve o casal, sabe? As pessoas ficam meio putas com o Ichigo ter ficado com a Orihime. Eu acho que foi o casal certo, mas ainda assim, teve o casal, tá ligado? Mesmo que o Kubo odeie fazer casal, ainda assim teve. E aqui nem isso teve, cara. Nem isso teve pro nosso menino Midoriya. Nem isso teve pra gente ver e ficar feliz, cara. No fim desse vídeo, que eu sei que pouca gente vai ver, eu digo aqui, obrigado, Correio. Porque apesar de tudo, apesar desse final bosta, de todos os problemas que a história tem, e de blá 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 que eu já contei nesse vídeo aqui, ainda assim, eu agradeço, que eu gosto pra caralho dessa história, me acompanhou desde que eu era criança, então, obrigado de qualquer forma, cara, essa história foi boa pra caralho em muitos momentos, em outros foi uma desgraça, tipo esse final, mas ainda assim, E bem, você, pessoinha que chegou até aqui, comenta aí o que tu acha, cara, o que tu acha do final, o que você acha que deveria mudar, o que você acha que foi uma merda, pode abrir seu coração aí embaixo que tá de boa, eu leio, vejo, outras pessoas leem, e a gente fica aí xingando essa merda desse final. E bem, senhoras e senhores, é basicamente isso daí. Muito obrigado a você que chegou até aqui, e falou, meu parceiro!